Bora, bora, bora. Vamos lá, pessoal. Voltamos aqui. Estávamos resolvendo um probleminha de transmissão do pessoal lá de Porto Velho. Vamos começar? Nosso ensino de hoje. Vocês estão prontos? Bíblia na mão? Ou... Bíblia na mão, né? Seja no celular ou seja Tá na mão. no papel, né? Então, aqueles que gostam de anotar, já pegou seu caderninho, sua caneta. A gente vai começar o ensino de hoje. Tá todo mundo aí? A galera tá aqui já colocando os comentários. Pastor Isaías, Andrei, Guilherme, Pastor Wellen, Fábio Rodrigues, Padson, Eliane, a galera toda. Nós estamos aqui em 21 conexões no YouTube Vamos e lá? 12 no Insta. Pessoal, hoje nós vamos encerrar. Ficou tudo certo lá, mano? Tudo Foi certo, ele resolvido? falou que tá liberado, já estão. Então vamos lá. Hoje nós vamos concluir, graças a Deus, a nossa série sobre as 7 palavras características da igreja. Hoje nós vamos procurar aqui concluir esse ensino. E sem mais delongas, eu quero que a janta já está pronta ali. A Roberta deixou a janta pronta para mim, né? Desculpa. E aí eu quero convidar você a lermos as escrituras. Adivinha onde? Atos capítulo 2. Não! Me pegou! Marcos capítulo 16, verso 15. Pra você que achou que sabia, Você que achou pra que você era... que achou que profeta sabe todas as coisas do futuro. Você que achou que na minha Bíblia só existe o livro de Atos na quarta-feira. Bora. Marcos 16. A partir de... Hoje nós vamos ler o Evangelho de Marcos como texto base, o capítulo 16, verso 15. Vamos lá, meus irmãos. Pessoal do Insta, estão acompanhando aí, tudo certinho. Marcos capítulo 16, versículo 15. Versículo 15. É bobo. Isaías colocou aqui, miserável. Ele já achou que era Atos. E disse-lhe Jesus: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Mais uma vez. Disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Uau! A palavra que nós vamos encerrar todo esse tempo de ensino que nós tivemos, né, de algumas semanas, é a palavra grega querigma. Essa palavra ela é carregada de significados. Então, essa é a última ou a 7ª palavra que traduz, de alguma maneira, as 7 palavras que não determinam, mas que nomeiam a dinâmica da igreja de Cristo Jesus. 7 expressões-chave que o Novo Testamento menciona, que o Novo Testamento dá, quando nós vamos perceber qual é a dinâmica da igreja. A palavra que nós escolhemos, né, aqui, seguindo essa sequência, é a palavra querigma. O que significa basicamente querigma? Querigma tem a ver com proclamação. Então, qual é a forma melhor de encerrar tudo isso que nós temos aprendido, que nós temos ouvido, senão do que compreendendo essa dimensão querigmática da igreja, ou a proclamação da igreja de Jesus Cristo. Se eu fosse dar uma outra palavra, um outro substantivo, né, para você entender melhor do que se trata, né, apesar de proclamação, não necessitar de outro, mas é só para facilitar o entendimento das pessoas, né, sobretudo aquelas que não têm um vocabulário muito amplo da linguagem bíblica. Proclamação, aqui nós poderíamos chamar de pregação, né, para facilitar para você entender. Apesar de que proclamação aqui ser um pouco mais amplo do que seria pregação.
Vamos ler de novo Marcos Bora. 16, Rafa? E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Muito bom. Vocês estão ouvindo a gente bem aí, pessoal? Como o pessoal está ouvindo a gente bem lá no YouTube? Guardando o delay. Tá top, só com um delayzinho, ó. Pessoal do Insta, para vocês esse intervalo tá menor. A Isa colocou que tá top. Obrigado pelo feedback aí, Isa. Se vocês do Insta estiverem acompanhando pelo YouTube, manda um feedback pra gente aqui pelo Insta também, só pra gente poder Mas é ver saber. melhor no YouTube, né, mano? Porque no Insta é o microfone. Tá muito bom. Sim, Show, sim. vamos lá. Então, bom, de todas as 7 palavras que nós falamos, né? Vamos tentar recordar aqui com o pessoal. A primeira eu vou falar, porque tá mais distante. A primeira foi martiria, ou martíria. Depois, quem se lembra, nós falamos de culto, e a expressão, para falarmos disso, que foi usada, a expressão E liturgia. Então, querigma. Martíria, liturgia. Depois, a ação pastoral da igreja, né? Foi a sequência. exatamente. Que é a expressão oimenia. Oimenia. Então, martíria, a liturgia, oimenia. Depois é o quê? Diaconia? Diaconia. Diaconia, martíria, liturgia, oimenia, Diaconia. diaconia, coinonia. Sim. Ou foi coinonia primeiro? Não. Tanto faz, né? Diaconia, coinonia, didascalia, semana passada, né? A Isa colocou aqui já. Diaconia, didascalia, foi citando. Didascalia. E agora hoje estamos encerrando. com querigma. Então, de todas essas expressões, certamente a mais comum e a mais conhecida, cera na perna, da igreja é pregação. É verdade. Não há nada mais comum na linguagem a eclesiástica do que a expressão pregação. Então, certamente de todas as palavras, essa é a mais conhecida e no sentido mais simples, né? A de mais fácil compreensão de todas. Contudo, não diferente das outras palavras, ao falar de querigma, né? Eu vou ser simples hoje aqui, mas essa expressão, ela carrega uma força, um vigor muito grande no seu significado para a igreja dos nossos dias. Então, obviamente que eu não vou aqui nesse ensino de hoje me aprofundar muito, né? Porque não é o objetivo dessa série de ensinos sermos profundos ao ponto de nos tornarmos incompreensíveis ou inacessível. Pelo contrário, isso tudo é para trazer vida à igreja, sobretudo vida prática, né? Sim. Vida prática. Então, quando nós falamos de pregação ou da proclamação, nós temos que nos lembrar, vamos fazer um circuito aqui histórico. Primeiro, tem uma religião, assim, usando essa expressão para a gente conceituar só, viu, gente? Não estou falando que nós temos que ser religiosos, nada disso. Só para simplificar. Não se assuste. É para comparar com as outras. Sim. Existe uma religião que na sua essência, na sua natureza, ela é mais global, ela é mais, trazendo já para nossa linguagem, Sim, apostólica, do que a religião, do que a fé cristã? Não tem. Porque na natureza, no nascituro da fé cristã, está ali impregnado essa ideia global da fé cristã. Sim. Então, ser cristão é ser do mundo. Verdade. No sentido de que as fronteiras do mundo são os limites para a Igreja de Cristo, porque na própria expressão que define o nascimento da vocação da Igreja
pro mundo está o que? A compreensão de que a igreja ela é apostólica na sua essência. E ser apostólica significa que ela é enviada, que ela foi comissionada a estar em todas as nações da terra. Então não é possível ser mais global do que ser a igreja. Sim. Nem a internet, irmãos, é tão global quanto a igreja será certamente. O propósito é esse, né? Exatamente, O propósito é porque a igreja, por causa do envio de Jesus Cristo, ela certamente irá a lugares que nem mesmo a internet chegará capaz de ir. Será capaz de ir. Então eu queria ler alguns textos para exemplificar essa natureza global, apostólica da igreja, porque isso está ligado diretamente a querigma, a proclamação, a pregação do evangelho. Vamos lá? Quero começar lendo, adivinha? Mateus 28, 19. De novo! Mateus 28, 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. A natureza, né? Marcos de novo, vamos ler Marcos de novo. Marcos 16, versículo 15. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Muito bom. Lucas 24, 45. Ofício de Cristo. Então, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. O que Jesus estava fazendo? Pregando. Sim. Atos, capítulo de número 1, verso de número 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. É suficiente, Rafa, Sim. para entendermos que a fé, na sua natureza, ela já nasce sendo global? Ser apostólico é ser global. Então, e mais uma referência, eu não vou ler não, Rafa, mas só vou citar para os irmãos, só para os irmãos entenderem. Em que dia se dá o nascimento histórico da igreja? Que dia a igreja nasce na história? A descida do Espírito Santo em Pentecostes. Na descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Está registrado em Atos, capítulo de número 2. Quando a igreja nasce no primeiro dia, o que é que acontece naquele primeiro dia já? Uma pregação. Uma pregação. E qual é a consequência imediata, no dia em que a igreja nasce, da primeira pregação que acontece do apóstolo Pedro? Mais de 3.000 almas se convertem. Mais de 3.000 pessoas se convertem. Então a igreja nasce. O que acontece quando a igreja nasce? Pregação. E o que acontece quando a igreja prega? Pessoas. Conversão. Com a conversão, o que acontece com a igreja? Expansão. Sim. Então a igreja, no dia em que ela nasce, ela já se expande. E é através do que a igreja cresce? Ela se expande no dia em que ela nasce? Querigma. Pelo querigma. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Sim. Não há outro caminho, não há outra forma, não há outra essência que está na dinâmica da igreja que não passe pelo querigma para que a igreja possa crescer.
E aí, então, eu gostaria de compreender algumas coisas com vocês. Por quê? Como eu disse que o objetivo desse ensino não é ser o mais profundo possível, né? Mas é trazer fundamento claro e prática para a vida da igreja. Então nós vamos procurar entender hoje sobre querigma, que mensagem era essa que essa igreja pregava. Por quê? A mensagem, primeira coisa que eu quero afirmar sobre querigma. Qual era o conteúdo do querigma da igreja? Ou qual é, né? Melhor dizendo. Porque ainda se mantém é o mesmo, né? Uma outra compreensão do querigma que eu não vou abordar hoje, mas só para você saber, querigma significa cerne, miolo, ou seja, essência, vitalidade. É como se o querigma fosse a espinha dorsal, a medula óssea da igreja. Então o querigma da igreja, ele estava concentrado em algo, no que a mensagem da igreja estava concentrada. Estava concentrada em Cristo. Ou seja, definindo melhor aqui tecnicamente isso, a mensagem da igreja, ela é cristocêntrica. E para afirmar esse primeiro ponto aqui do nosso ensino, eu quero ler um texto que eu acho incrível com vocês, da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos ler o capítulo de número 1, o verso de número 3. Sobre o que era essa mensagem, irmãos. 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. Versículo 23. Desculpa, mano. É isso. Não, eu devo ter pegado errado aqui. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, loucura para os gregos. Uau, mais uma vez, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Muito bom. A mensagem era sobre Cristo crucificado. Cara, tá entendendo isso, irmãos? Por que aquela igreja, ela tinha tanto vigor, tanta vida, tanta operação, apesar de que isso não é evidência de nada, porque até os falsos podem operar sinais. Mas na igreja verdadeira também há a operação dos sinais de Deus. Então, cara, que igreja era aquela que onde ela chegava, ela não tinha nada que podia resistir à igreja. Se você lê Atos, você vê que não há barreiras, que não há fronteiras, que não há impedimento para aqueles que estão em Cristo, porque o querigma que sai de dentro deles tem um pilar, e o seu pilar é Cristo, não qualquer tipo de Cristo, porque muitos Cristos vieram, mas o Cristo crucificado. Outra característica do querigma da igreja primitiva, da igreja apostólica, eles pregavam em qual oportunidade que eles tinham? Toda oportunidade. Em toda oportunidade que eles tinham. E quando eles não tinham oportunidade, eles arrumavam uma forma de pregar, mesmo sem ter oportunidade. Irmãos, presta atenção, olha para mim, corta para 18 aqui, irmão. Daqui uns dias vai estar assim. Corta para 18 aqui, irmão. Presta atenção. Quantas oportunidades em que a pessoa praticamente está quase implorando para você pregar o evangelho, Jesus Cristo crucificado para ela. E você não prega, você abre mão, você não consegue. A vergonha, a insegurança, a timidez, as carências, os traumas, o medo te impedem de se manifestar como um testemunho, como um sinal histórico de Jesus e do seu reino agora, porque você não abre sua boca para liberar o querigma que está dentro de você. Então, quando eles pregavam? A tempo, como diz Paulo a Timóteo, e fora do tempo. Vamos ler 2 Timóteo 2:42.
ao conselho que Paulo dá a Timóteo. Por quê? Porque Paulo era um cara ambicioso, Paulo ele era cabuloso, irmão. Se deixasse Paulo pregar, ele pregava de um dia até no outro, ninguém parava aquele homem. Mas não é porque ele era bom, não é porque ele era capaz, não é porque ele era preparado, não é porque ele era um exímio judeu, mas é porque havia um querigma que pulsava dentro dele e ele não podia conter seus lábios. Era uma urgência provocada, né? Porque ele conheceu a Cristo. E quem conhece a Cristo e o preço do seu sacrifício, da sua ressurreição, não pode se calar diante do mundo que está em trevas. Vou ler a partir do versículo 1. Conjuro-te, pois, diante de Deus... Não, 42. 2:42. Atos 2:42. Lendo o texto de e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Atos 2:42. 2 Timóteo 2:42. Peraí. O 42. 2 Timóteo 2:42, mano. Segunda Timóteo? Não tem versículo 42? Não. Eu anotei errado. Qual que é o que você quer ler? É o pregar tempo fora de tempo? É. Ah, tá. Não, então é o 4 mesmo. 4? É 2 Timóteo 4, 1 e 2. Avisar os irmãos. Capítulo 4. Versículo 2. 1 e 2 2. Timóteo, 1 capítulo e 2. 4, versos 1 e 2. Era 1 e 2 que eu tinha anotado aqui. Por isso que ficou 42. Apagando. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda, seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, e d'águas repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Uau. Tempo e fora de tempo, né? 2 Timóteo 4, 1 e 2. Eu gosto do começo, quando ele começa, conjuro-te. Conjure-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Que há de julgar. Que há de julgar os vivos, né? E os mortos. Os mortos na os sua vivos vinda, e os mortos na sua vinda do seu reino. Cara, que loucura! Timóteo está recebendo um conselho do seu pai espiritual de que não importa se os tempos são favoráveis, se é dia, se não é dia, se é o momento, se não é o momento. Ele está falando para Timóteo que quando não houver oportunidade, Timóteo deve forjar a oportunidade, porque Cristo está vindo para julgar o mundo. Então, essa era, irmãos, a compreensão de urgência que eles tinham da mensagem. O que mais que essa mensagem era? Essa mensagem falava sobre a morte de Cristo. E o interessante que eu gosto de quando eu leio esses textos é que a mensagem não falava só da morte de Cristo, mas é que normalmente quando eles falavam, eles pregavam, a morte de Cristo estava sempre associada ao motivo, e o motivo eram os nossos pecados. Então eles pregavam sobre a morte de Cristo por causa dos nossos pecados. E terminavam aí quase sempre não, mas que ele ressuscitou. Cara, que mensagem! Por que inventar outra coisa? Por que gastarmos a nossa vida no evangelho falando de coisas periféricas e abandonarmos o querigma da mensagem? Cristo crucificado, morto pelos nossos pecados, mas que ressuscitou. Glória a Deus. Vamos ler o texto da carta de Paulo a 1 Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15,
verso 3 e 4. Vamos conferir se eu não anotei errado. 1 Coríntios capítulo 15, versos 3 e 4. É isso mesmo. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Lê de novo, lê de novo. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, O que ele recebeu? que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Meu Deus! Com todo respeito, irmãos, até entendo que há muitos pastores que se preocupam em trazer um conhecimento, uma informação aos irmãos da comunidade, que dialogue com a ciência. Eu também acho importante que dialogue com os dias, só que o cerne, o querigma da mensagem é segundo as Escrituras. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, ele ressuscitou. É possível falar de Jesus e não falar sobre esse Cristo crucificado, né? É possível gastar todo o tempo da nossa proclamação falando de coisas periféricas que parecem ser Cristo, mas não são o querigma. Sim. E por fim, eles pregavam a Cristo como Messias, e não apenas como o rei, mas para ser este rei que eles anunciavam, irmãos, eles tinham um foco, uma concentração ao falar de Cristo. E esse foco, essa concentração, estavam em anunciar a Cristo como o Senhor de todas as coisas, o Kyrios. O Kyrios de nossas vidas, o Senhor, Kyrios, a expressão grega para Senhor. E daí eu dou um salto já para o segundo ponto dessa mensagem. Por quê? Porque a proclamação, o querigma, a mensagem da Igreja de Cristo, quando nós olhamos para esse referencial histórico que é a Igreja Apostólica a partir de Atos, o que a gente percebe? Que a mensagem que eles pregavam, essa que nós acabamos de ver, ela tinha um porém. Ela não era recebida com aplausos. Por quê? Porque eles apresentavam Cristo como Kyrios. Finalizando aqui o ponto 1, Sim. eu entro no ponto 2, que é a mensagem querigmática da Igreja Apostólica, que conclui-se em apresentar a Cristo como Kyrios. Ela coloca a vida de quem prega em risco. Com certeza. Porque você vai se opor a algum outro tipo de Senhor. Então, qual é a primeira coisa que eles sofreram? Porque eles pregavam essa mensagem. Primeiro, eles sofreram ameaças e perseguições dos próprios judeus. Seus irmãos, Sim. Seus familiares, seus amigos, seus parentes. As primeiras pessoas que ameaçaram quem pregava esse querigma, quem pregava esse evangelho, quem pregava essa mensagem, eram os próprios das suas casas. E é por isso que Jesus fala disso tantas vezes nos evangelhos durante as suas pregações. Segundo, ao pregarem Cristo como Kyrios, isso os estava colocando num grau de perigo ainda maior, se não bastasse eles pregarem Jesus como Messias para os judeus. E como isso acontecia? Presta atenção. Como eu disse, Kyrios, o termo usado para... O termo era usado, uma expressão grega, que era utilizada como Senhor, mas Kyrios não era só uma expressão do vocábulo comum. Kyrios é um título político que era dado exclusivamente nesse período em que o Evangelho, em que a Igreja de Cristo nasce no dia de Pentecoste, aos Césares.
nesse caso, ao César de Roma. Então, Quírios era o César romano, que nesse momento da história é o homem mais poderoso do mundo. O que é que está acontecendo? Está lá o César, que é o Quírios do mundo inteiro. De repente, aparece um bando de maltrapilho da Galileia, dos judeus. Só se saía confusão desse lugar. Só gente pobre. Os caras eram marginalizados da periferia, pobres, um grupo rejeitado pelos próprios deles, que aparecem dizendo que existe um outro Quírios e que é este Quírios que pode salvar o mundo. Mas não basta eles pregarem isso. Eles colocam sua cabeça em risco e de repente alguns deles começam a ir até a morte, até o martírio, por causa desse Quírios que eles estão anunciando, que nem sequer está ali presente naquele momento fisicamente para protegê-los com o seu exército, mas que veio com uma mensagem que diz que está em oposição ao reino das trevas e que ele ainda virá para governar sobre todas as nações. Uma mensagem de esperança e que para aqueles que estão perdendo a cabeça por causa dela, é como se já fosse uma realidade presente. Isso que era gigantesco. Do nada surge um grupo de pobres da Galileia com um querigma, com uma mensagem. Jesus Cristo de Nazaré é o Quírios de Deus. Ele é o Quírios de todo mundo. Ele é o Quírios do reino de Deus. Meu Deus. Daí surge o contexto das perseguições mais absurdas de que nós temos notícias na história de todo o mundo. As perseguições romanas contra os cristãos. São 10 ondas de perseguições que duram praticamente 400 anos. 10 ondas de 40 anos de perseguições, sem fim, em que os cristãos eram dizimados diariamente. E o que acontecia com a igreja? Ela só crescia. Porque eles tinham um querigma. Cristo o crucificado. Em tempo e fora de tempo. Morreu pelos nossos pecados, conforme diz a Escritura, mas ressuscitou, como diz a Escritura. Ele não é só o Messias, ele é o Messias, o ungido, o rei do reino, mas ele é o Quírios de todo o universo. Cara, isso é incrível. Surge então um problema. O que mudou da pregação desses irmãos para a minha, para a sua, para a nossa pregação, para a pregação, para o querigma da igreja nesses dias? O que mudou? Pergunto, na verdade eu afirmo, e você reflete comigo, nós estamos caminhando para o fim desse ensino e para o fim dessa série. Nossa pregação não causa mais desconforto? Pergunto, o que mudou? Vocês estão comigo, irmãos? Sim. Ao invés de perseguição, estamos conquistando cada vez mais adeptos, mais seguidores, mais views, mais curtidas, mais follows. O que mudou? Os cristãos, ao invés de estarem motivados a perderem as suas vidas pelo Evangelho, estão cada vez mais preocupados a viver uma vida confortável durante a sua estada nessa era, nesse mundo em trevas. Pergunto, o que mudou, irmãos? Pergunto, onde estão as mensagens
mensagem sobre arrependimento, sobre confissão de pecados, sobre sofrimento por amor a Cristo, por amor ao próximo, por amor ao perdido? Onde estão as mensagens sobre renúncia? Onde estão as mensagens sobre santidade? O que mudou no querigma da nossa pregação, da nossa proclamação, irmãos? O que mudou na mensagem da igreja dos nossos dias? O que mudou da nossa mensagem para essa mensagem aqui, ó? Mateus capítulo 3, verso 2. E dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o Quem é que está pregando isso? Jesus. Mateus capítulo 4, verso 17. O que mudou da nossa mensagem para isso aqui? Porque é João Batista. Mateus capítulo 4, 17, agora sim. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. Metanoia. Marcos capítulo 1, verso 14 e 15. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Uau! Atos capítulo 2, verso 38. O que mudou da nossa pregação para isso aqui, irmãos? Atos 2:38. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 3, verso 19. Olha qual era a mensagem do Novo Testamento, irmãos. Qual era o querigma do Novo Testamento. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Ou seja, a mensagem deles colocava a sua vida em risco. O que foi que mudou da pregação querigmática da igreja apostólica para a igreja dos nossos dias, irmãos? Eu quero ler um último texto, eu queria que você anotasse esse texto como texto-chave desse segundo ponto. Atos capítulo 4, nós vamos ler do verso 17 ao 21. E assim nós já vamos para a conclusão. Mas, para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemos-nos para que não falem mais nesse nome a homem algum. Então parou. Pedro e João foram presos porque estavam fazendo o quê? Pregando. Pregando. Os caras se reúnem, falam aqui para eles. O que eles decidem lá? Vamos ameaçá-los para que eles não falem mais disso. Vamos ameaçar eles, porque a mensagem que eles pregavam colocava a vida deles em risco. Sim. Continua, Rafa. Chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Não falem mais sobre isso. Respondendo, porém, Pedro e João, lhes disseram, julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Meu Deus. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Pois tinham mais de 40 anos o homem que se operara aquele milagre. Mais adiante ainda tem a glorificação deles a Deus pela perseguição. Irmãos, presta atenção numa coisa. O que foi que mudou
da nossa pregação para a pregação desses irmãos. Não é o meu papel, o meu objetivo hoje, dizer o que mudou. Mas uma coisa é certa: homens que viram e ouviram Jesus não podem se calar ou pregar outra coisa que não seja este Jesus crucificado, morto pelos nossos pecados, ressuscitado, o Rei e Senhor de todo o mundo. Eu não posso falar por outra pessoa, mas quem tem ouvido e quem tem visto Jesus não pode falar de outra coisa. Sabe o que eu sinto, irmãos? Eu não vou dizer o que mudou, mas eu vou dizer o que está acontecendo porque a mensagem mudou. A igreja tem transformado Jesus num ídolo. E é um ídolo complexado. É um Deus com D minúsculo. O que a igreja está fazendo com o tipo de pregação que ela está pregando é apresentar um Jesus que é um ídolo cheio de carências, um ídolo que se transformou em uma espécie de mágico, que realiza desejos e que resolve o problema das pessoas melhorando as suas vidas. Ele não é mais Messias, ele não é mais Kyrios, ele não é crucificado, ele não é mais o ressurreto. Eu não tenho como, irmãos, avançar em muita coisa, mas quero ler um último texto das Escrituras com vocês para a gente encerrar essa série de ensinos. Por quê? Querigma e Evangelho são indissociáveis. Porque o que é o Evangelho, em sua essência, é a notícia desse querigma. O mundo estava em trevas, mas veio o Jesus, que é Deus encarnado, se humilhou e foi obediente à vontade do seu Pai até a morte, se fazendo servo de todos, nosso irmão. E por causa da sua obediência foi aperfeiçoado, e porque foi aperfeiçoado, Deus, o Pai, aceitou o seu sacrifício, e ao morrer na cruz, ele venceu o rei das trevas, e por isso ele tomou em suas mãos toda a autoridade no céu e na terra e debaixo da terra, subjugando aquele que era inimigo de Deus e de todos os homens e de toda a criação. Então, agora nós podemos dizer: Jesus Cristo é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e Ele deu a vida por mim, para que pudéssemos anunciar a todos que o reino de Deus chegou e ainda virá em plenitude. Querigma e Evangelho são inseparáveis, porque o Evangelho é o anúncio deste querigma. O reino de Deus está chegando como uma densa nuvem. As trevas não resistirão. A luz brilhará mais forte. Rendam-se, se prostrem e sejam governados por esse Kyrios, o Kyrios do reino de Deus. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 16, para encerrar. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. Ai de mim, se eu não pregar o evangelho. É isso. Não há mais o que falar, irmãos. Mudamos a mensagem? Ai de mim se não pregar o verdadeiro evangelho. E o que será de nós então, se estivermos pregando outro evangelho que não seja este? O evangelho querigmático de uma igreja que é um sinal de que o reino de Deus chegou.
tão perigoso quanto pregar. É pregar outro. Mais é pior, perigoso. né? Parece, se eu não pregar, ele diz ai de mim. Mas se eu pregar, ele diz seja maldito. O apóstolo Paulo diz. Gálatas, capítulo de número 1. Anátema. Se eu não pregar, é ruim. Porque eu estou deixando de cumprir uma obrigação. Coitado de mim. Mas se eu pregar, estou amaldiçoado. É isso aí, irmãos. Rafa, quer encerrar? Pode até encerrar. Eu acredito que depois desse período juntos, cabe nesse tempo tão diferente de tudo que a gente viveu nos últimos anos, para quem tem mais de 20 nas últimas décadas e para quem tem mais de 30 também. Cabe intercedermos pela igreja, orarmos para que, de alguma maneira, esse tempo de reflexão que a pandemia nos proporcionou nos conduza a uma revisão da nossa identidade, da compreensão do evangelho que nós dissemos ter abraçado. Porque se o evangelho que nós abraçamos é outro e não este, nós abraçamos um falso evangelho. Se fizermos isso, precisamos nos converter ao genuíno. Se abraçamos ao genuíno evangelho, mas não estamos nos doando integralmente para nos tornarmos exatamente as coisas que aprendemos, martíria, se não estamos preocupados em uma liturgia, com uma liturgia que abençoe as nações e que dê às nações essa oportunidade de expressão, se não admitimos a nossa responsabilidade poimênica do pastoreio das nações, se não está em nós uma preocupação com o serviço, com a comunhão, com o ensino, com o discipulado e, por fim, com a proclamação, então nós estamos nos desviando da essência. E aí é necessário nos convertermos, porque conversão fala disso, fala de uma mudança de destino e uma retomada para o caminho genuíno. Então vamos orar? Vamos orar pela igreja, vamos orar por nós, porque é isso que somos, igreja. Pai, no nome de Jesus, nós intercedemos por todos os nossos irmãos, os que estão com a gente aqui e os que estão pelo Brasil afora. Nesses dias em que tudo está sendo repensado, mas talvez o que há de mais importante ainda não esteja sendo observado como deveria. Senhor, nós oramos para que toda negligência e para que toda cegueira caia diante de uma clara manifestação da sua verdade, a verdade do Evangelho. Nós estamos pedindo que haja luz, que a luz dissipe as trevas e as trevas não possam resisti-la, que haja uma iluminação nos entendimentos, Senhor. Uma difusão, meu Deus, nos quatro cantos da terra, por intermédio das ferramentas hoje existentes, de mensagem verdadeiramente cristã. Oramos para que outros cristos, os cristos do evangelho anátema, dos evangelhos malditos, sejam expostos pelo verdadeiro evangelho. Cristo crucificado, ressurreto de entre os mortos, Rei, Kyrios, Senhor sobre todo e sobre todos, que este seja manifesto, Senhor, nos quatro cantos da terra e até mesmo ou principalmente naqueles locais em que ele já parece ser conhecido, porque talvez a mensagem que chegou aos nossos ouvidos é tão distoante dessa verdade que precisemos ser evangelizados de novo. Voltando outra vez aos princípios elementares da fé, sendo de novo fundamentados, outra vez expostos a isso, para que constrangidos nos arrependamos e confessemos que queremos nos render completamente a este Rei que com o seu reino vem trazer a oportunidade de fazermos parte de uma nova humanidade. Senhor, abre o nosso entendimento, mas se há uma coisa mais específica a pedir,
torna-nos isso, incomoda-nos, transtorna-nos no interior, que de alguma maneira todas estas coisas não caiam sobre nós como mais um conhecimento, como mais uma informação, mas como revelação, como rema. Elas produzam uma agitação no nosso espírito, que nos façam cair de joelhos, expostos, completamente vulneráveis a você. Senhor, transtorna o nosso interior, porque quem sabe a grande revolução que esperamos, a grande reforma que aguardamos, comece destas agitações no interior, destas mudanças, Senhor, daquilo que somos cotidianamente, e é isto afetando a cidade, em pequenos locais da nação e do mundo, gente com uma autoridade tamanha, que traga as nações para ver o que é que está acontecendo nas Galileias do mundo afora. Não há como ouvirmos estas coisas e permanecermos os mesmos, então caia sobre nós este arrependimento e esta consciência, Senhor. Caia sobre nós este arrependimento e esta consciência. Nós não sabemos para onde este cenário em que estamos nos conduzirá, mas queremos entender uma coisa: todas as coisas que temos ouvido do Senhor, elas estão nos conduzindo para o aperfeiçoamento, é para lá que nós estamos indo. Nós não sabemos como estará o amanhã no que diz respeito às circunstâncias, mas no que diz respeito ao nosso desenvolvimento, nós temos uma resposta. Nós queremos estar mais desenvolvidos amanhã. Queremos atingir uma estatura maior. Essa é a nossa oração, Senhor. No nome de Jesus. Bom, galera do YouTube, chegamos aqui aos finalmente da nossa transmissão. Obrigado por estar com a gente aí nesse dia tão especial, encerramento da nossa série. Semana que vem a gente avisa aí que vai acontecer, como nós vamos proceder daqui em diante. E vai estar falando com os irmãos aí, tá bom? Um beijão, Deus abençoe vocês, graça e paz. E essa palavra, essa série de ensinos possa abençoar você, edificar você, transformar a gente como igreja, para que a gente possa transformar aquilo que a gente tocar, os lugares por onde a gente for, para a glória de Deus. Tá bom? Beijão no coração de vocês, irmãos. Que saudade de todos. Estamos com uma expectativa, né? Isso passe. Temos orado para que essa situação acabe, para que esse vírus seja vencido, né? Destruído aí, para a gente voltar à vida normal. E, enfim. Isso aí. Um abraço, galera. Valeu. Beijão a todos. Tchau.